Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Louvado seja Deus. Deus é muito bom, amém? Chegamos a Gênesis 41 e o versículo 14, o encontro de José com Faraó. Rapaz, Deus é muito bom mesmo, né? Às vezes, olhando assim, a gente não tem ideia do plano que Deus tem para a nossa vida e das coisas que podem acontecer. Nós precisamos tão somente sermos fiel a Deus, sermos fiel à visão, aos sonhos que Deus coloca no nosso coração, sabendo que Ele tem preparado, né, um amanhã maravilhoso para todos nós. Amém? Versículo 14, o copeiro já se restituiu, né, das suas ofensas, lembrou-se de José, comunicou ao faraó, diz o texto. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então lhe disse: Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José: No sonho, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de a terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que saíam 7 espigas da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. Versículo 25, veja. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Amém? Ele é aquele que anuncia as coisas futuras antes que elas aconteçam. E outra coisa, tenha certeza, quando Deus anuncia, vai acontecer. Olha que coisa interessante, né? José estava na masmorra, cuidando da sua vida, o copeiro já havia esquecido dele. Porém, agora quem tem um sonho é Faraó. E o copeiro se lembra de José. E eu acho interessante quando diz isso aqui. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Olha, José foi dormir sem fazer a barba, com a roupa da masmorra, amém? E sem se lavar. Uma vida normal, vivendo normalmente. Mas quando ele acordou, esse dia mudou a vida dele para sempre. Irmãos, está chegando o dia, amém? Que tua vida vai ser mudada para sempre. E esse dia é o dia que você entender o propósito e o plano de Deus para a sua vida e ser persistente e segui-lo. Não se preocupe no lugar que você está. Olhe para o lugar que Deus te fala. Olhe para aquilo que Deus te revela a respeito do teu futuro em Cristo Jesus. Aprenda a discernir as verdades nele, por ele, no qual, no amado, pelo qual, em Cristo, com Cristo. Essa é a nossa herança espiritual. José aqui, de repente a sua vida muda completamente e ele vai diante do faraó e o faraó vai falar: olha, eu vi a teu respeito. Pessoas estão ouvindo a meu respeito. Pessoas estão ouvindo a teu respeito. Nós precisamos estar preparados para quando tivermos a oportunidade de estar diante dessas pessoas de influência, aquilo que falam a nosso respeito não serem uma ilusão, mas serem uma realidade. Aquilo que falam bem a respeito de nós, as nossas qualificações, o nosso serviço a Deus, a obra que nós estamos fazendo, o trabalho que nós desempenhamos, para quando a oportunidade chegar, aquilo ser uma realidade. Amém? José, ele era consciente
Ele era fiel a Deus e ele sabia que a habilidade e o dom de interpretar os sonhos não era ele que ligava, mas era Deus quem supria. Amém? Da mesma coisa são os dons de Deus na nossa vida. A vocação de Deus, ela é cumprida na força que Deus dá, nas habilidades que Deus supre, nos dons que Deus nos abençoa. Qual é a nossa parte? A nossa parte é procurar os melhores dons. A nossa parte é procurar ser fiel a Deus, estar em comunhão com Ele. Ser fiel nas coisas pequenas, para quando as grandes chegarem, nós temos a habilidade para administrá-las. Então José vai dizer aqui, olha, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Aleluia, ele tinha convicção, amém? De que Deus, ele era bom. E aquilo que Deus estava revelando ao Faraó era para que o Egito se preparasse para aquilo que viria. É interessante nós observarmos isso aqui, né? Moisés se volta para o Egito, deixa um pouco de lado lá Canaã, e nós vemos que Canaã não se preparou como o Egito se preparou. Será se é porque Deus não falou? Eu acredito que Deus tenha falado, mas os homens estavam tão envolvidos com as coisas deste mundo que eles não tiveram a percepção daquilo que viriam e não estavam sensíveis, né, para receber de Deus a revelação. E quando a seca chega, pega eles de surpresa. Eles vão ter bens, vão ter ouro, vão ter animais, vão ter algumas especiarias, o melhor de Canaã, mas vai lhe faltar comida. Não havia estoque. E eles vão ter que subir de Canaã para o Egito. Já José não. José vai revelar ao faraó aqui que os dois sonhos, ou seja, aquelas 7 vacas gordas, né? Aquelas 7 vacas formosas à vista que passavam no carriçal, seriam 7 anos que haveria abundância na terra. Tudo que se plantasse na terra iria frutificar. Iria ser anos assim de muita prosperidade, de muita abundância, de muita colheita. Porém, após esses 7 anos, viriam 7 anos de muita fome, de muita escassez, porque aquelas vacas que subiam feias, muito magras à vistas e magras, elas eram assim, 7 anos de fome como nunca houve na terra. Amém? Então Deus estava trazendo aí, ó, diante do faraó, 14 anos à frente. Mas o que é que nós devemos fazer quando Deus nos mostra 14 anos à frente? É bem importante nós atentarmos e estarmos conscientes que nós não precisamos, vamos dizer assim, estar buscando saber o que vai acontecer daqui a 14 anos. Amém? Por quê? Porque nós podemos ser enganados por Satanás. O apóstolo Paulo, falando em Mileto aos anciãos da igreja de Éfeso, se despedindo deles, ele diz assim, olha irmãos, eu sei que agora estou eu ligado pelo Espírito, indo para Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer, senão que me esperam cadeias, prisões e tribulações. E aquilo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, vai me informando. Porém, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho da graça de Deus. Então veja a consciência de Paulo, né? O Espírito Santo ia mostrando de cidade em cidade as coisas que haveriam de vir, mas Paulo não tinha a vida dele por preciosa. Será que eu e você ainda temos nossa vida por preciosa? Será que eu e você ainda estamos preocupados com os nossos projetos, com os nossos planos, com os nossos sonhos? Ou nós já nos despimos disso e estamos agora atentos aos sonhos, aos projetos e aos planos de Deus? Nós vemos José aqui totalmente despido. Ele estava na masmorra, servindo com alegria, ele não estava buscando, né, alguém que fosse até o copeiro e de alguma forma fizesse com que ele se lembrasse. Não, ele sabia, Deus estava cuidando dele e na hora certa Deus iria fazer com que aquele sonho, quando ele teve, com 17 anos de idade aproximadamente, iria se cumprir. Amados, está apenas iniciando uma reviravolta na vida de José. Isso são vídeos que nós iremos comentar nos próximos dias. Você não deve perder. Quero pedir um favor a você. Compartilhe com o maior número de pessoas possível o nosso Telegram. Amém? Compartilhe também o nosso YouTube.
compartilhe esses vídeos, que as pessoas possam também ser alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. O versículo 25 diz assim: então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eu quero dizer, Deus deseja manifestar a mim, Deus deseja manifestar a você e às pessoas que convivem comigo o que Ele há de fazer, porque nós não devemos andar em trevas, nós devemos andar na luz. E a luz é Jesus, é Sua palavra, é o Seu Espírito que nos guarda e que nos protege. Amém? Quero convidar você a estar conosco hoje à noite, através das mídias sociais, para o nosso culto doméstico. Será uma grande bênção. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Hoje, 7 de setembro, é dia da independência do Brasil. Vamos orar pela nossa nação. Tire um tempo para você orar pelo Brasil. Amém? Aproveite esse dia para passar com sua família e que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.